No próximo sábado, dia 22 de novembro, temos mais uma edição do UFC e na luta principal temos Arman Tsarukyan e Dan Hooker. O que você acha dessa luta? Não sei de nada. O card preliminar começa meio-dia, o card principal começa às 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde, porque o UFC acontece em Catar. Então, horário diferente. Presta atenção, senão você vai perder a luta. Tá ouvindo, né? Não. Depois você vai comentar lá que você não sabe que horas começa. Vai embora. Não gostou. Ficou revoltado. Tchau. Na primeira luta, categoria peso pesado, temos o Marek Bujlo contra o Denzel Freeman. Dois caras novos que vão estrear e nem tem a cotação na stake ainda, então ninguém se importa, vamos para a próxima já. Na próxima, meio médio, temos o Nicolas Dalby contra o Sagid Isakmaev, alguma coisa assim. O Nicolas Dalby dessa vez não é favorito, ele é bem azarão, na verdade. O Said, não sei se é assim que pronuncia, tem 76% de favoritismo, paga 1,28 na stake, e o Nicolas Dalby 3,70. Lembrando que a stake é a parceira oficial de apostas do UFC no Brasil, o link sempre tá aqui embaixo do vídeo no comentário fixado, é só você abrir a sua conta e fazer sua fezinha se você quiser. Lembrando que é só você ir em esportes e todos os esportes, aí tem lá MMA, tá? Porque tem muito esporte, então tá lá dentro de todos os esportes. Na próxima luta, peso leve, temos o Nurulo Aliev enfrentando o Shakemi Rock, o favorito é o Aliev com 74%, paga 1,30 e o Rock paga 3,50. Lembrando que eu vou falar mais das lutas que vocês têm interesse, né? Porque é um monte de luta aqui que ninguém se importa. Na próxima, peso médio, Ismail Naurdiev enfrenta o Ryan Loader, que era o cara do TUF, né? O wrestler, e o Naurdiev é o favorito com 61%, paga 1,58 e o Ryan Loader 2,38. Na próxima luta, peso galo, temos o irmão do Ilia Topuria, o Alexandre Topuria, enfrentando o Beksat Almakhan. E essa luta mais equilibrada do card, segundo as bolsas, né? Com 51% favorito é o Beksat e ele paga 1,88 na stake e o Topuria, irmão do outro Topuria, né? Paga 1,92. Lembrando que enquanto eu gravo o vídeo é a cotação que eu tô enxergando aqui no site da stake, mas isso varia, então pode ser até que o Topuria aí passe a ser favorito, ou mais azarão, enfim, depende, né? Na próxima luta, peso mosca, temos o Kyoshi Horiguchi enfrentando o Tagiro Lambekov. O Lambekov é o 12º do ranking, é favorito, 63%, paga 1,54 e o Horiguchi 2,50. Lembrando que o Horiguchi está de volta, né? Na próxima, meio pesado, Abdul Hakman Yahiaev, sei lá, alguma coisa assim, enfrenta o Rafael Cerqueira e o Abdul é o maior favorito do card, 90% de favoritismo, paga R$1,09 e o Rafael 8,50. Aqui uma luta complicada para o brasileiro, como deu para ver, né, segundo as bolsas, mas é aquilo, cotação de 8,50 eu sempre vou achar um pouco exagerado. O Abdul vai fazer a estreia dele, inclusive, né, ele venceu no Contender por nocaute em 30 segundos, chamou a atenção, e o Rafael, infelizmente, desde que estreou, vem só perdendo, né? Ele perdeu a estreia, depois perdeu as outras duas. A estreia ele foi nocauteado em 50 segundos. Na segunda ele foi nocauteado também no primeiro round, com 2 minutos e 12. E na última ele perdeu na decisão. Ou seja, ele não ganhou e o outro cara vem 7-0 de nocaute em 30 segundos no Contender Series. Então, sempre acontece isso, mas o aviso que eu dei semana passada serve para esse, né? Cuidado com esses favoritismos absurdos de caras que nem estrearam ainda no UFC, né? Então tá aí o aviso. Não quer dizer que o cara que é favorito vai perder, mas cuidado. Na próxima luta, peso pena, a última do card preliminar, Bogdan Grad enfrenta o Luke Riley, e o Luke Riley é favorito com 70%, ele paga 1,38 e o Bogdan Grad paga 3,5. Agora sim a gente chega no card principal, nomes um pouquinho mais conhecidos, lembrando que não é numerado, né? O numerado foi semana passada. Peso mosca, temos Alex Perez, 8º do ranking, enfrentando a Asu Almabaev, que é o 9º, e o favorito é o 9º do ranking com 65%, ele paga 1,49 e o Alex Perez paga 2,63. Aqui vamos falar um pouquinho da luta, não muito, porque senão todo mundo sai do vídeo, né? Mas o Asu Almabaev é aquele cara que tem muitas quedas no jogo dele, né? Ele perdeu só pro Manel Kape por nocaute, todas as outras lutas ele acabou vencendo. Ele tem quase, na verdade, 4 quedas e meia, né? Mais ou menos ali, é 4,66. Ele faz muito esse jogo. Na última luta, ele derrubou 7 vezes o adversário. Contra o José Johnson, ele derrubou 6 vezes. Contra o CJ Vergara, ele derrubou 9 vezes. Então ele derruba, controla, daquele jeito que eu sei que vocês adoram, né? E ele vai lutar com o Alex Perez, que vem numa má fase gigante. Nas últimas 5 ele perdeu 4, só ganhou do Matheus Nicolau,
né? Tinha que ser o brasileiro que perdeu, né? E ele, inclusive, ganhou bônus de performance, porque ele nocauteou o Matheus Nicolau nessa luta. Então, é uma luta que vale muito para o Alex Perez, mas eu tô com as bolsas, eu acho que ele vai perder e se lascar. Na próxima luta, categoria peso pesado, temos o Sergey Spivak, 7º do ranking, enfrentando Shamil Gaziev, que é o 11º, e o cara que tá atrás no ranking é favorito de novo. Ele tem o Gaziev, 58% de favoritismo, ele paga 1,67 e o Sergey Spivak paga 2,20. Não tem muito o que comentar dessa luta, só falando por cima, né? O Spivak vem nas últimas 4 lutas perdendo 3, ganhou só do Tibura, e ganhou um bônus de performance, beleza, né? Mas perdeu do Valdo Cortez Acosta na última, perdeu na penúltima do Malhadinho, perdeu pro Círio Gane, tudo bem, nomes difíceis, mas perdeu, né? E o Gaziev só perdeu uma, que foi pro Jairzinho, quando ele foi nocauteado, que foi 3 lutas para trás, né? Nas 2 mais recentes, ele venceu, inclusive nocauteando na última. Uma luta interessante é aquilo, né? Provavelmente o Spivak vai tentar derrubar e fazer o jogo da luta agarrada ali, e o Gaziev, que tem 83% de defesa de queda, vai tentar provavelmente defender e nocautear, né? Então, vamos ver. Tem, assim, é 8,80. Pode ser realmente um nocautaço ou uma luta talvez um pouco mais truncada e um pouco mais chata, né? Vamos ver. Depois, meio médio, temos o Jack Hermansson, que agora tá no meio médio, contra o Mikhbek Urobai. O Urobai é favorito com 68%, ele paga 1,42 e o Jack Hermansson 2,88. Aqui também não tem muito o que falar, só falando do Jack Hermansson, ele perdeu a última do Robocop, que foi nocauteado. A penúltima ele tinha ganho do Joe Pyfer, mas antes ele tinha perdido do Romando Lides. Ele vem do ganha-perde desde 2019, quando ele ganhou do Jacaré, né? Ele sempre perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Nunca fez 2 vitórias seguidas, nem 2 derrotas seguidas desde essa luta de 28 de setembro de 2019. Então ele tá tentando mudar de categoria, porque ele ficou no topo um tempo e, enfim, tá tentando ver se reencontra, né? Mas ele vai pegar, na minha opinião, um nome difícil, que é o Urobai, que fez luta da noite contra o Matheus Rebeck, perdeu, mas, enfim, foi um lutaço, foi decisão dividida, mas as outras todas ele venceu, né? Inclusive a última por finalização, mas Jack Hermansson é da luta agarrada. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. 2 caras que derrubam, que são bons na luta agarrada. Vamos ver a questão do gás, né? Que o Jack Hermansson é muito grande, não sei se ele vai estar 100%. Na próxima, meio pesado, Alonso Menifield, 14º do ranking, enfrenta Volkan Oezdemir, que é o 9º. Finalmente, o que tá na frente no ranking é favorito, né? O Oezdemir tem 68% de favoritismo, paga 1,42 e o Menifield paga 2,88. Aqui, falando de cara, também concordo com as bolsas. O Oezdemir perdeu a última para o Carlos Zuberg, mas o Carlos Zuberg está no topo ali, então normal, né? Perdendo a decisão. Mas tinha vencido o Johnny Walker por nocaute no primeiro round, ganhado bônus de performance, tinha finalizado o Guskov. Aí mais para trás, né? 2022, ele tinha perdido do Nikita Krylov. Enfim, ficou um tempão sem lutar, com poucas lutas, né? Na verdade. Mas das últimas 3, só perdeu do Carlos Zuberg. E o Menifield é um cara perigoso, tá? Apesar de eu achar que o Volkan deve ganhar, não deixa de ser um cara perigoso. Ele fez a luta da noite contra o Julius Walker, que ele ganhou na decisão dividida. Na recente, ele ganhou do Omar Sy, mas 2 para trás ali, ele perdeu do Carlos Zuber também, só que por nocaute, não por decisão, que foi no primeiro round, e foi nocauteado pelo Azamat Murzakanov. Então é uma luta que não deve ir até o final, e eu chuto que o Volkan deve ganhar. Depois, na penúltima, meio médio, Belal Muhammad, 1º do ranking, enfrenta o Ian Machado Gary, 6º do ranking. Mais uma luta dessa categoria meio médio que teve um monte de luta importante no último final de semana. E o favorito é o 6º do ranking. Pois é, o Ian Machado Gary é favorito com 66%, ele paga 1,47 e o Belal Muhammad 2,70. Fica vindo vontade de arrotar. De agarrar, não faz sentido. Eu falei da luta do Belal Muhammad e eu falei da vontade de amarrar. De agarrar, de amarrar. Esqueci onde eu tava. Aqui eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas. É que vai parecer que eu pego no pé do Ian Gary, né? Porque toda luta eu... Tirando a do Carlos Prates, que eu botei ele de favorito, né? Eu sempre acabo duvidando um pouco, mas aqui não é nem questão de pegar no pé. Belal Muhammad é o ex-campeão, né? Perdeu de Jack Della Maddalena na luta da noite, mas pra mim, eu já falei 200 vezes, eu acho que ele perdeu porque ele errou na estratégia, porque ele é muito bom, né? Ele vinha sem perder há 200 anos, né? Ele tinha perdido em 2019, então realmente é um nome excelente. E o Ian Gary é um cara que ganhou do Carlos Prates na última, né? E só perdeu do Shavkat Rakhmonov, mas... que eu acho aqui, eu acho que Belal Muhammad é favorito, tá? Eu não concordo com o Ian Gary favorito, eu acho que é o que eu sempre falo, o Ian Gary ganhou a última, o Belal Muhammad perdeu a última, logo o Ian Gary é favorito, né? Tudo bem, o Ian Gary é muito bom, defende bem queda, é muito longo, tem um monte de qualidade, mas eu acho que o Belal Muhammad dessa vez vai fazer a estratégia certa, que é o que ele sempre fez, tirando contra o Jack Della Maddalena, que ele quis trocar muito ali, ou sei lá o que deu nele, né? Quis fazer uma luta emocionante, fez merda, mas eu acho que se ele fizer a luta chata de sempre,
do jeito que ele sempre é estratégico, eu acho que ele vai ganhar amarrando, fazendo uma luta insuportável. Torço para estar errado, porque eu torço, inclusive, para o Ian Gary, gosto mais do estilo de luta dele, acho um cara muito mais carismático, vou muito mais com a cara dele, prefiro 1000 vezes que ele ganhe, porque ele faz lutas mais emocionantes, porém, sendo palpite e não a minha vontade, eu acho que o Belal Muhammad tem mais chance de vencer, eu colocaria 55% para ele, mas espero estar errado. E na luta principal, peso leve, Arman Tsarukyan, segundo do ranking, enfrenta Dan Hooker, que é o 7º, e aqui o grande favorito é o Arman Tsarukyan com 82%, ele paga 1,19 e o Dan Hooker paga 4,90. Aqui eu acho que é mais ou menos isso mesmo, favoritismo, a proporção, não acho que tá errado, acho que o Arman Tsarukyan tem tudo para ganhar do Dan Hooker sem sofrer muito, para falar a verdade. Dan Hooker é perigoso na trocação, pode achar uma joelhada, pode achar alguma coisa maravilhosa, pode às vezes até, se o Arman não derrubar tanto, entregar uma luta dura e mais legal de assistir, pode ser. Mas, sinceramente, eu acho que o Arman vai fazer tudo para ganhar a luta da forma mais tranquila, né? Então, como o Dan Hooker é um cara que vai ter dificuldade na luta agarrada contra o Arman, eu acho que o Arman vai fazer o jogo de pressão, vai derrubar, vai aplicar o ground and pound forte ali, então eu acho que o Arman vence, e se ele realmente for certeiro na estratégia, eu acho que ele vence sem sofrer, e talvez até um nocaute técnico ali no ground and pound, ou mesmo tentando ali uma finalização, sei lá, mas sei lá, se fosse chutar, eu chuto que um nocaute técnico no ground and pound. Se for para decisão, pode ser uma luta um pouco mais truncada, mas é isso, vamos ver, tudo depende do Arman, tá? Ele pode trocar, ele tem condição para trocar, mas eu acho arriscado, tudo vai da estratégia dele, mas, na minha opinião, ele meio que só perde se quiser, tá? Mas esse é o card, no geral um card bem fraco, temos nomes legais no card principal? Tem, o Arman Dan Hooker é uma luta boa, Belal Muhammad e Ian Gary é uma luta boa, Menifield e Volkan Oezdemir até dá pra passar um pano, né? O Orobai eu gosto de assistir, né? O Spivak é razoável ali, o Assomabayev faz luta truncada, mas é um cara técnico, mas assim, de resto, essas que eu falei, o card principal, de resto realmente não tá chamando muita atenção, pelo menos é de dia, a gente não vai dormir. Então, esse é o card, espero uma nota 6 ali, não vou nem falar 7, acho que 6 é o que eu espero aí, então talvez eu me surpreenda positivamente pelo menos. Então é isso, comenta aqui embaixo os seus palpites, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou, toca aí!